porque também em alguns casos já começou, o cara começou a relacionar com a menina provou que teve uma relação amorosa lá e tal com o cara e que ele tinha um certo, uma certa aproximação com a criança ali e exigia a pensão do cara depois. E ele nem é o pai da criança, que é a pensão... Socioafetiva que não existe, Socioafetiva. né? Isso ainda não, é mas uma já teve alguns casos, isso não já é foi... lei. Isso não é uma lei, mas alguns juízes já deu um entendimento e já aconteceu. Você não acha que isso também acaba distanciando, né? A mulher ali que já tem filho, aí os homens falam, peraí, pra que eu vou me entrar nessa, né? Que eu acho que isso na minha opinião, um dos pilares Red Pill é ser contra a mãe solo. Por quê? Sim. Em última análise, é você ficar tentando prender pessoas em relacionamentos que eles não querem estar. Só que no caso, se o cara é o macho alfa, ele pode ter os afés dele fora do casamento e a mulher não. Então, você, além de tudo, atrapalhar a vida da mãe solo para dizer, não fique com... Porque a mulher não pode ter tido relações antes, né? A mulher tem que ser casta e o homem pode... Esse tipo de... É tão bizarro, na minha opinião. Ficar com uma mulher ou não ficar pela idade, ou pela aparência, ou pelo isso tudo é um manual de gente que não gosta de mulher, na minha opinião, sabe? Tipo, se existiram esses casos, porque eu não conheço, de pensão socioafetiva, eu só ouvi esse tipo de argumento em ambientes onde eles estão tentando provar, como 3/8, que você deve ficar com uma mulher, quanto mais nova ela for, melhor é. O que é bastante pedófilo, né? Tipo, o que um cara de 80 anos... Onde é que é a linha de corte? Não, a linha de corte é a lei. Quer dizer, eu fico com o código de 18 porque para baixo de 18 é ilegal. Quer dizer, o que uma menina... Quer dizer, vamos pensar. O que um homem de 40 anos, ele admira algum rapaz de 18? Ele procura um rapaz de 18 para ouvir conselhos sobre a vida? Não. Um mentor de um homem de 40 anos vai ser um rapaz de 18? De alguma forma, um rapaz de 18 vai ter alguma coisa para dividir com um homem de 40 que ele vai julgar, cara... Eu jamais ia ter pensado nisso, que legal que você tá na minha vida. Dificilmente. Então, por que uma mulher de 18 tem? Não tem. Ele quer o capital reprodutivo dela, ele quer a juventude dela de uma maneira predatória, e ele quer que ela... Troféu. Ele quer um troféu, ele quer que ela não tenha tido relacionamentos sexuais antes, talvez porque ele vai ser muito ruim, né, de cama, e aí ele não quer que ela possa comparar. Então, no fundo, é um retrato da vulnerabilidade e da sensação de falta de valor que esse cara tem, na minha opinião, porque um cara que se garante... Fala, tem problema, você ficou com quantos homens você ficou, você tem filhos, eu sou, que legal. Uma terapeuta falou isso pra mim quando eu tava me separando, ela falou assim, eu falei, eu nunca com alguém. Ela falou, poxa, agora são mais pessoas para se amar na sua vida, porque eu tenho 2 filhos. E mesmo, eles são incríveis, meus filhos. Eles são muito legais. É muito bacana conviver com mais gente. E eu conheço outras pessoas que convivem e que entraram em relacionamentos com mulheres que têm filhos e que se tornaram pessoas mais completas, pessoas mais amorosas, pessoas mais felizes, com uma vida mais plena. Eu acho que impedir isso, julgar isso de alguma maneira, é tirar alguma coisa dos homens também. E quando talvez o homem começa a procurar, e a mulher também, começa a procurar alguém para se relacionar, não porque despertou algo ali, pô, vi uma moça ali, fui num barzinho, num restaurante, achei bonita, rolou alguma coisa, ela gostou de mim também, e você começa a procurar, como se fosse um manual, né? Fala assim, não, peraí, aquela ali rolou alguma coisa, não, mas ela tem 30, não. Acaba não sendo verdadeiro, né? Então, isso não é paixão, isso não é amor, né? Porque geralmente se apaixona por quem você, né? Como você disse, não imaginava, não quero mais ninguém e tal, hoje você tá aí. Né? Eu não sei, esses caras muito velhos que pegam a menina muito nova, acho que estão procurando cuidadora. Tem mais um vídeo aí que nós separamos. Opa. Não é do 3/8. Ai, graças a Deus. Matheus, coloca aí. Eu já falei, mano, eu não gosto de mulher gorda. Nosso Thiago. amigo. Cara, já passou a minha vida, mas passou, a velocidade que entrou, saiu, entendeu? E nem o E cabelo. pessoal fala assim, esse cara é machista porque ele não gosta de mulher, tipo, acima do peso. Não gosto, entendeu? E não vou fazer esforço pra gostar e não sou menos homem por isso. Pelo contrário, acho que eu sou muito mais homem, porque bola pra falar, cara, esse tipo de mulher não me atrai, que o contrário, porque as mulheres não deixam muito claro a preferência que eu Tem amigos que só gostam de mulher bem negra mesmo, outros que gostam de mulher branca, peita, mas tem que ter um bundão. Cara, é gosto.
você mata o cara, quer ou não. Todo aquele sonho que aquele menino tinha quando era pequeno, de conquistar o mundo. Gente, coitadinho do Thiago. Thiago, pode reclamar. Reclama. problema, né? Fica à vontade. Estão castrando você. Reclama. Deixa eu contar algo engraçado aqui, sem querer te cortar. De bastidor, que a gente tava colocando esse vídeo aí, antes daqui, eu e o Matheus, e aí o Matheus, eu separei isso aqui, aí ele rolou, aí ele olhou assim e falou, eu gosto de mulher gordinha, né? A namorada dele é gordinha. Por favor, continua. Não, o que ele tá dizendo é que ele não consegue ver mulheres como seres humanos, né? É isso. Pra ele, a mulher é um... Isso tem muito, né? Eu já conheci, já até saí, assim, pra tomar um drink com um cara que falou, não, eu só namoro loira. Aí eu... Loira é o... Sei lá o que é, né? Pra ele é um troféu mesmo, não é uma pessoa, né? E o que ele tá dizendo eu quero ter o direito de ser machista. Falou, sim, tá bom, tenho o direito de ser machista. Eu vou ter direito de te achar um... As pessoas têm direito até de ser assassino, você só vai pagar por aquilo, né? Não, eu acho que a gente não devia cercear o diálogo mesmo. Só acho que ouvir abobrinha... Quero ver se ele se apaixonar por uma gordinha, onde ele vai enfiar a cara dele, hein? Exato. E a pessoa parece uma gordinha ali, bacana. Ele é tão inseguro que ele foi fazer um implante, gente. E, de novo, isso é tão reflexo desse lugar lá atrás, da não educação emocional. Porque, assim, é por causa de eu não ter noção do que eu mesmo sinto, que eu olho para... Se eu gosto de mulher, eu olho para uma mulher como um negócio, um objeto. A objetificação vem desse lugar. Porque se eu entendo os meus sentimentos, o que eu estou buscando na mulher? Eu não estou buscando cintura, ABC, altura, gordura. Não, eu estou buscando uma certa qualidade, ou várias qualidades, que vão aparecer somente se eu tiver clareza daquilo que eu sinto, daquilo que eu procuro. O cara está num nível tão superficial que olha assim, não, loira não pega, acima de 30 não pego. Então o cara tem um desenho lá, um objeto que ele criou na cabeça dele, que é isso que ele considera... Tem que seguir aquele manual bem, ali. siga o seu manual, entendeu? Alguém Seja tá feliz. segurando uma arma na cabeça dele pra ele gostar de mulher, vai ser feliz. Fala logo que você não gosta. E tá tão difícil hoje, tanto para os homens quanto para as mulheres, achar alguém legal para se relacionar. Então, se você peneirar tanto assim, vai acabar sobrando ninguém, né? Então tem que ter o perfil físico, o perfil, a personalidade, o caráter, lógico, ali tudo. Vai ficar difícil, né? Ao mesmo tempo, você tem que ter uma noção clara do que você busca. Assim, para que você está numa relação? Tem várias razões pelas quais as pessoas estão juntas. Né? Tem razões financeiras, tem razões familiares, tem razões de condicionamentos de todos os tipos. Os casais têm que ter clareza disso. Assim. E, idealmente, quando um e o outro estão numa relação pelas mesmas razões. Se a razão dele é assim, eu quero novinha, 30 anos, é bom que a moça que ele procura também enxergue nele essa compatibilidade que ele também prega. Esse portento. Então, assim, que as pessoas tenham clareza de o que elas buscam, né? Porque, no fundo, uma relação é assim, se eu sair daquele lugar da codependência, ela não tá comigo porque depende de dinheiro meu. E eu não tô com ela porque eu preciso, será que eu vivo emocionalmente? Ela vai me explicar. Não, eu evoluí como ser humano. Eu sou um ser humano autônomo, eu cuido da minha vida, eu cuido da minha saúde física, emocional, mental, eu tenho minhas finanças em dia, eu tenho meu círculo de amigos e amigas, eu viajo quando eu preciso, ou quando eu quero, eu tenho meu trabalho, minha vida está muito bem estruturada. Então, que diabos eu tenho uma relação? Para que diabos eu tenho uma relação? Porque juntos a gente constrói um negócio maior do que a minha vidinha individual. Então faz sentido, a gente está somando. Tem crianças, tem outras amizades, outros círculos de pessoas que são afetados, tomara positivamente, pelo fato de a gente estar junto. Então faz sentido. Agora, se não é por isso, aí bom, as pessoas têm as razões, algumas pessoas têm as razões que ele apresentou aí para estarem juntos, né? Não, porque aí não teve, eu jamais teria chance, né? Porque não tenho cabelo. Então ele foi lá e fez um implante. Eu acho que todo mundo tem gosto e todo mundo tem algo o que te excita é o que te excita, o que te interessa é o que te interessa. Agora, quando a pessoa vai ao extremo de colocar nisso uma etiqueta, dizer, para mim não pode ter tido mais do que 2 namorados, porque senão, julgamento. Para mim, se tiver mais do que... eu acho que aí pode começar a simbolizar algo que está congelado, algo que não está presente, que não está vivo, que não está influindo na sua vida, que você pode não estar percebendo e que você pode estar perdendo. Tem uma segunda coisa que eu acho importante falar aqui, que talvez tenha a ver com a questão dos primeiro, segundo, terceiro... estágio. Não, desculpa, como é que você chama quando a pessoa é muito superficial?
Ele tem um termo para isso, como você está no primeiro estágio Primeiro mesmo, estágio, né? Primeiro, segundo e terceiro estágio. Mas, enfim, esse cara não consegue perceber que ele também está envelhecendo. Entende? Você já viu esses casais onde o cara continua trocando de mulher? Ele casou com uma de 20 quando ele tinha 20, aí casou com uma de 20 quando ele tinha 30, aí casou com uma de 20 quando ele tinha 40. Tem o Al Pacino agora que está com 83 anos e engravidou uma mulher de 28. Uhum. Essa mulher nasceu quando esse cara tinha mais de 50 anos. Ele tá... Ou o Leonardo DiCaprio, que virou piada, né? Que ele só namora mulheres até os 25 anos. E ele continuou envelhecendo. Nós todos vamos morrer. Nós estamos envelhecendo. É uma realidade. Se você não... A gente passa a não conseguir lidar com o fato de que nós estamos no mundo por um período de tempo limitado. O que a gente vai fazer nesse período de tempo é dar e receber amor, construir pontes e ser feliz. Se você vai estar ocupado com isso, medindo o tamanho do busto da mulher, falando que ela tem que botar um silicone, dizendo... Enquanto você ignora a sua própria decrepitude em andamento, eu acho superficial, triste para você. Talvez, não sei qual o motivo que vai fazer uma mulher de 20 anos querer um cara... Exato, e também até do ponto de vista, ele, quando chega a esse estágio aí, talvez, do cara com 80 anos, uma menina de 20, ele já abriu mão de algumas coisas. Ele já abriu mão de ter uma mulher que o ame. Porque com certeza, né, tem algum interesse ali, uma menina de 20 com um cara de 80... Provavelmente, a gente nunca deve generalizar, mas deve rolar alguma coisa que não é amor, talvez dinheiro e tal. E aí ele já abriu mão disso, né? Então, para ele, isso não é mais importante, né? Ter alguém que seja uma parceira de verdade e tal, né? Realmente ele tá enxergando ela só como um produto, algo novinho ali que ele quer utilizar. E só, se um dia ele talvez precisar dela e ela já tiver aquilo que ela buscou, ele talvez vai ficar na mão. E depois eu acho que um red flag muito importante assim, é toda vez que alguém aparece dizendo assim, como o outro tem que se comportar, eu falo, ó, sinal de alerta. Então quando o cara diz, não, porque a mulher tem que ser assim. Peraí, pra você, filho, fala dentro da sua casa. Pra mim, a mulher tem que ser assim. É a sua regra. Eu estava uma vez, num dos grupos que eu conduzia, eu migrei muito dos trabalhos para o online, né, depois da pandemia. E eu estava uma vez numa reunião de um grupo meu e um rapaz falou assim, não, porque eu espero que a gente aqui faça uma discussão sobre o que é ser homem. Aí eu falei, só um pouquinho. Tinha uns 30 caras online. Eu falei, olha só, a última coisa que você vai ouvir da minha boca é dizer o que é ser homem. Porque eu tô com 30 caras aqui nessa reunião, eu assumo que esses 30, cada um deles sabe exatamente como é ser homem do seu jeito. Então, quem é o senhor para dizer o que é ser homem? Qual é o seu papel? Como é que você vai se comportar? Cara, você tem que seguir os seus princípios, tem que ter um comportamento ético, ter uma clareza da sua visão, como é que você executa isso na sua vida. Mas eu não vou dizer como é que você vai viver a sua vida. Sim. Então, toda vez que esse tipo de cara vem dizendo, né, mulher tem que ter tal idade, não pode ter filho, não pode isso, não pode aquilo, cara, talvez você goste de outra coisa. Sim. Né? Então, vai fazer outra coisa. Mudando um pouquinho de assunto, nós tivemos aí recentemente o caso que o Felca colocou à tona aí, e um dos principais ali do vídeo do Felca foi o Ítalo Santos, né? E é um problema que vem com a internet, começa a ter crimes novos, né? Coisas novas que vem junto. Até o que é bom, vem coisas ruins junto, né? E eu gostaria que vocês falassem um pouco do ponto de vista, e envolve até um pouco a questão da regularização das redes sociais, internet, né, e tal, porque até no vídeo ele mostra lá o algoritmo, né? Ele começa a curtir, né? Ele fez um perfil falso lá, e o algoritmo começa a jogar para ele realmente crianças dançando com danças sexuais ali, né, voltada. E queria que vocês dessem a opinião de vocês aí sobre esse caso que está bem recente. Infelizmente tem muito perigo na internet, a gente já tem falado disso há algum tempo. Eu não consigo entender como a gente ainda não tem uma regulamentação
das redes, como a gente ainda não tem filtros e denúncias que possam ser feitas de maneira simples em relação a homens adultos que buscam perfis infantis ou que entram em jogos, né? Tem homem adulto tentando pegar criança em Roblox, quer dizer, Roblox. Eu não sei, eu não conheço direito o jogo em si. Esse caso, um dos casos que o Felca fala é bizarro porque é um perfil que tinha 30 milhões de seguidores, né? Então, assim, tem muita gente assistindo isso na internet e tem muita gente ganhando dinheiro com isso na internet e não interessa a plataformas que isso seja coibido, porque senão isso teria sido feito, infelizmente. Então, há que se criar uma legislação que proteja nossas crianças. A minha opinião é simples em relação a isso. A outra coisa que a gente precisa falar é em relação a isso que a gente estava falando agora há pouco, de um homem adulto achar que casar com uma mulher de 18 anos é ok, é onde a gente pornografiza a infância, né? Porque é isso que está acontecendo. Eu estava pesquisando um outro caso hoje para falar num vídeo, e tem uma menina que faz conteúdo desde que ela tinha 9 anos, que acabou de fazer 18 anos e fez 1 milhão ao abrir um perfil no OnlyFans, fazendo sua primeira sexo explícito. Aos 18 anos, ela fez 1 milhão em 3 horas. No Brasil, ela ficou no Google Trends entre os 5 primeiros. Uau. Aqui. Ou seja, tem vídeos dela falando, olha, vou lançar minha plataforma, e ela tá lendo os comentários enquanto ela tá fazendo a live. E aí ela lê um comentário de um homem que diz assim, estou esperando por esse dia desde que você tinha 9 anos. A nossa cultura que sexualiza crianças, ela não é de hoje, né? Se eu olhar em retrospecto, quando, sei lá, em 1997 ou 6, quando tinha criança dançando na boquinha da garrafa em programa dominical, a gente... mas isso era muito mais normalizado. Sim. A gente achava bonitinho ou achava engraçado. Na minha opinião, é crime. E a gente devia proteger crianças de estarem expostas dessa maneira. Mas para a gente falar sobre isso, a gente precisa também falar sobre essa cultura que julga que quanto mais novinha, melhor. Porque é isso que a gente está vendo. O que você acha? E a gente viu juntos esse último vídeo aí da adultização, né, que o Felca produziu, e assim, é de embrulhar o estômago. As cenas que ele mostra lá, assim, eu não conseguia falar depois que a gente assistiu. E tava tudo aí para todo mundo ver, né? Tudo. Parece que... E eu acho que ele teve o grande mérito, não só de botar luz nessa discussão, mas ele tomou medidas jurídicas, né? Então ele conseguiu de fato derrubar o perfil. Então uma coisa é a gente gravar um vídeo e falar contra, é importante fazer porque é parte do esforço de conscientização. Mas foi interessante como ele de fato ficou 1 ano pesquisando isso, inclusive tendo recebido acusações de ele mesmo ser um pedófilo, porque ele estava seguindo esses perfis, né? Sim. E depois ter tomado ações judiciais para fazer alguma medida que é um paliativo, né? Mas de derrubar o perfil lá do cidadão que tinha aquele monte de meninas menores no seu site e ganha dinheiro com isso, né? Assim, infelizmente, a prostituição infantil não é um fato novo. Sempre existiu, isso é muito antigo. Talvez o que tem de novidade hoje, e é o fator preocupante, é o quanto esse negócio está disponível na palma da mão. Você puxa um celular, uma criança pode puxar o celular e falar, que bonitinho, vou fazer igual. Não é disponível, né? É entregue pelo algoritmo. O algoritmo te entrega pedofilia. Você gosta disso, toma aí, né? Está disponível e o mecanismo de replicação é muito rápido. Então, na esteira do caso Gisele Pelicot, na Europa, né, na França, jornalistas da Alemanha fizeram mais ou menos o que o Felca fez aqui, mas 1 ano e meio atrás. Criaram perfis no TikTok, falsos, de garotos. Um menino de 15 e um menino de 16 anos. Desenharam um perfil. Eu tenho 16 anos, sou assim, moro em tal lugar. E contaram o tempo que levava para o TikTok começar a entregar conteúdo misógino para esses 2 meninos. E foi na casa assim de 3, 4 minutos. Então você cria o perfil, começa a aparecer coisa de joguinho, jackass, carro explodindo, daqui a pouco começa a entrar conteúdo misógino e assim... Nos 2 perfis, em questão de minutos, é o que o algoritmo está jogando. Quem é responsável por isso? Quem escreve esses algoritmos, que são essa caixa preta que você não pode abrir, assim, e as plataformas ficam assim, não tenho nada a ver com isso, eu sou só um hospedeiro de conteúdo. Não, esse negócio foi criado para gerar tráfego, para gerar um tráfego específico e vender produtos associados a esse tráfego. Então, assim, é claro que tem que haver uma regulamentação, e a gente está fazendo no Brasil, infelizmente, um falso debate, que é um debate assim, mas e a liberdade de expressão? Peraí, eu quero exercer minha liberdade de expressão, mas se eu andar pelado na Avenida Paulista, eu vou preso.
Então tem um limite. Eu falo, mas é contra a minha liberdade de expressão. Não, a gente como sociedade combinou certas regras. Então você pode se expressar sim, de forma livre, mas se você está fazendo incitação ao crime, incitação à violência, incitação a crimes sexuais, pedofilia, isso está contra a lei. Então tem lei estabelecendo os limites. A gente já combinou isso como sociedade. Agora, parece que a internet é um mundo mágico onde isso não se aplica. E a gente está vendo as consequências disso no dia a dia, né? Acho que é um outro exemplo super importante feito pela série Adolescência no Netflix que mostrou isso, né? O Stephen Graham resolveu filmar e fazer essa história depois de ver 2 crimes horrendos, né, ocorridos no Reino Unido, em que adolescentes entraram em creches e esfaquearam meninas, bebês. E esse cara tomou um choque e falou, isso está acontecendo no meu país. Isso é um resultado da misoginia, do masculinismo e da cultura Red Pill crescendo, né? As plataformas não têm interesse, eles querem ganhar dinheiro. Então, se não houver uma legislação para proteger, não vai haver. Não vai parar. E tem muita gente que está procurando isso na internet. Então, a gente tem que parar de se enganar também e entender que o único jeito de proteger é legislando. Queria dizer também que isso tem sido denunciado por muitas mulheres que estão falando disso há muito tempo. Eu mesma fiz um vídeo sobre o Ítalo, tem mais de 1 ano, porque ele pagou um implante de silicone para Camilinha. Quando ela estava com 16 anos. 16, 17 anos. 16, com 17 ela engravidou do irmão dele, que é uma coisa sobre o qual o Felca nem chegou a falar. Ela engravidou do irmão do Ítalo e perdeu o bebê, e isso tudo foi alvo do reality. Parece que tem algo grande ali que protege esses caras, né? Porque que a coisa não...